Boa tarde. So, who can give me a summary of what we did yesterday? Quem pode me dar um resumo daquilo que nós fizemos ontem? Sister Cecilia? Irmã Cecília. Just a summary. Só um resumo. Ayer hablamos de la guerra de la revolución de Irán y después los aliados que tenía, que en un principio el presidente, el rey, el Shah, era apoyado por Estados Unidos. So first we spoke about the revolution in Iran. El rey, el Shah. We spoke about the King Shah. Sí. Era apoyado por Estados Unidos. That was supported by the United States. Pero hubo una revolución de los islámicos, de los chiitas. There was a revolution in the east. Y quedó con el Ayatollah, que era un líder, como presidente o algo así. And we spoke about a leader being a president. Acho que eu perdi essa parte. Entonces, Irak atacó a Irán. Iraq attacks Iran. Y ahí lo apoyaba de nuevo Estados Unidos e Inglaterra para que Hussein derrotara a los islámicos, a esos, ¿cómo es? And then they were being supported by terroristas. England and the United States to go against the Muslims. Oh. Y después de eso, remember? Después hablamos de comparando Panium con la ley dominical. We compared Panium to the Sunday law. That's en 1889 con 1991, que fue cuando primero la vida mortal y después la muerte del rey del sur. We went from 89 to 91, where we see the deadly wound and the death, and how that happens progressively. Y la resurrección del rey del sur cuando ¿cómo es? Putin fue electo presidente. We see the resurrection of the king of the south when Putin was elected president. Y bueno, y hablamos de la esfera de influencia de Rusia que fue perdiendo del 89 al 2001. We see how the Soviet Union starts decreasing from 89 to 91. Y en ese tiempo Estados Unidos estaba como la única superpotencia. The United States in that period of time were the only superpower. Y comparamos eso con lo que cuando vuelva a resucitar el rey del sur. We compare that to when the king of the south resurrects. El rey, Estados Unidos va a tener que luchar para hacer nuevamente un dictador contra el rey del sur y contra el Islam también. And we see how the United States would have to fight against the king of the north and Islam to become a dictator. Against the king of the south. Sorry. It's okay. Thank you. So I believe she has given a good summary of what we did. Então eu creio que a irmã Cecília nos deu um bom resumo daquilo que nós fizemos. We were trusting about the death and the deadly wound about the king of the south. Nós falamos da ferida mortal e a morte do rei do sul. We saw the history of 1989 to 1991. Vimos a história de 89 a 91. We also decided to go to 1979. Também decidimos ir para o ano 1979. To see the development of issues that led to that history. E ver os problemas que se desenvolveram e nos levaram a essa história. So we also saw that the United States is seeking to be a dictator. Também vimos que os Estados Unidos procuravam ser ditadores.
And when you consider modern Israel and modern Babylon, Quando nós consideramos Israel moderno e Babilônia moderna, you have the Alpha and the Omega of modern Babylon. nós temos o alfa e o ômega de Babilônia moderna. So, Brother Caesar, Então, irmão César, which is this beginning? onde isso começa? 1798. So we have 1798 Então, temos 1798. and the end. The Alpha. Final do alfa. '88? 1888. Which history is this? Que história é essa? Millerites. So it's Millerite history, 1844. 1844. And this history is for who? E essa história é de quem? Our, the Omega. It's our history. Yeah, which people? Quais pessoas? 144,000. So it's the 144,000. Então seriam 144 mil. What is their beginning? What is their end? Qual é o princípio e qual é o fim? 1989 until the second advent. So we have 1989 Então temos 1989 to the second coming. até a segunda vinda. When we were starting our classes, Quando nós começamos as nossas aulas, we looked that there is a true and a counterfeit. vimos que temos uma verdade e uma contrafação. So modern Israel is the true line. Israel moderno seria a linha verdadeira. So we also expect to have a counterfeit. Então nós também esperamos ter uma contrafação. So we have, and the counterfeit of modern Israel is modern Babylon. Então a contrafação de Israel moderno seria a Babilônia moderna. So where do we begin? Então onde vamos começar? Brother Rafa? Irmão Rafael. Em 1899, 1999. The beginning? 1999, né? 800. 1899. Isso. 1899. So we have 1899, Temos 1899, the end of the Alpha, o final do 1945. 1945. 1945, the beginning of the Omega, O início do ômega. Don't remember. so I can put 1989, Eu colocaria 1989 and I believe it will go all the way to the second coming. e eu But you close the probation. e eu creio que poderia ir até o fechamento da porta da graça. So we have an Alpha history of modern Israel and the Omega of modern Israel, the same for Babylon. Temos uma história alfa e ômega para Israel moderno e também a mesmo para a Babilônia. So this is the line of the counterfeit. Então isso seria a linha da contrafação. But from 1798 to 1844, Mas de 1798 a 1844, Brother Rogers has told us o irmão Rogers nos disse that it's the history of what? que é a história de quê? Sister Elisa? Irmã Elisa. I think it's somewhere on that board. E eu creio que está escrito nesse quadro de cá. When he was explaining the history from 1798 to 1844, Quando ele explicou a história de 1798 a 1844, you can view it in two ways. nós podemos ver isso de duas formas. One of the ways, Uma das formas it's the history of what? é a história de quê? Milerita. It's the history of the Millerites. Dos mileritas. But what is happening here? Mas o que está acontecendo aqui?
What does the history of the Millerites show? O que a história milerita mostra? Or which experience are they passing through? Ou o que eles estão passando? Which message is being proclaimed from 1789 to 1798 to 1844? Que mensagem está sendo proclamada de 1798 a 1844? Which message? Qual mensagem? Brother Julio? Irmão Júlio. Apocalipse 10:13, os 7 trovões. The Seven Thunders of Revelation 10. So there's the seven thunders. Então são os 7 trovões. What else? Mais o quê? The history of the seven thunders. A história dos 7 trovões It's the history of which angels' messages? é a história de qual anjo? Mensagem de qual anjo? Which angel's message comes at 1798? Que mensagem angélica nós temos em 1798? Primeira. First angel. First. The second angel comes April 19. O segundo é 19 de abril. And in 1844, E em 1844, we have the arrival of the a third. terceira, a chegada do terceiro. So from 1798 to 1844, De 1798 a 1844, it's the history of which angel's message? é a história de que anjo? A história das 3 mensagens angélicas. Three Angels Message. The three angels' message, Das 3 mensagens but angélicas, specifically the first and the second. mas mais específico a primeira e a segunda. Because the second ends at October 22, 1844. Porque a segunda termina a 22 de outubro de 1844. So I can redraw the modern Israel Então eu poderia desenhar de novo o Israel moderno, and write 1798 escrever o 1798, and also write second coming. também escrever a segunda vinda. From 1798, we have the first angel. De 1798 temos o primeiro anjo, We also have April 19, we have the second angel. 19 de abril o segundo, We have October 22. temos 22 de outubro. So from 1798 to 1844, we have two angels' messages, the first and the second. De 1798 a 22 de outubro temos 2 mensagens angélicas, que é a primeira e a segunda. Then here we have the proclamation of the third, E aqui a proclamação da terceira, right? certo? So when we were discussing about world wars, Então, quando nós estamos falando de guerras mundiais, which world wars can you put from 1889 to 1899 to 1945? que guerras nós colocamos de 1899 a 1945? When did the first world war begin? Quando começou a Primeira Guerra Mundial? Sister Rosie? Irmã Rose. (1914). 1914. And the end? E o final? 45. 45 is the end of which world war? 45 is the end of which world war? 45 é o final de qual guerra mundial? Second. The second. So we have 1945. Então temos 1945 I've brought this history and it's here. e eu coloquei a história de cima aqui embaixo. So between 1899 to 1945, Então de 1899 a 1945 we have World War I and World War II. temos a Primeira e Segunda Guerra Mundial. What begins after 1945? O que começa depois de 1945? The beginning of the third. The beginning of the third. So we have the Third World War. Então temos a Terceira Guerra Mundial. And it started with a Cold War. Começou com uma Guerra Fria And we know we are in the Third World War. e sabemos que estamos na Terceira Guerra Mundial. But the method employed in fighting it's information, Mas o método usado é lutar contra a informação, right? certo? So in this history, Então nessa história, which angel proclaims, which person proclaims the first angel? que pessoa proclama a primeira mensagem? Gail, Sister Gail?
Help her with the mic. Microfone. Which person is at 1798 proclaiming the first angel? Miller. Miller. Guilherme Miller. So we have Miller. Então nós temos Guilherme Miller. The second angel. Segundo anjo. Which angel is this that takes you to October 22, 1844? Que anjo é esse que nos leva a 22 de outubro de 1844? Was it Leech? Leach. Leech, does he take you to October 22, 1844? Leach nos leva a 22 de outubro? Samuel Snow. Samuel Snow. So it's no. Então seria o Snow. I know from other lines you can see it's Leech, Em outras linhas nós conseguiríamos ver que é Leach. but Snow is the one who takes us to October 22, 1844. Mas Snow é quem nos leva a 22 de outubro de What 1844. about the third angel? E o terceiro anjo? In this bigger White. line, Ellen White. White. A irmã White. So we have Ellen White. Então temos a irmã White. She's taking us from October 22 Ela to nos the second leva coming. de 22 de outubro ao segundo advento. So when we come to the counterfeit modern Babylon, Quando nós vamos para a contrafação de Babilônia moderna, at least we also have to have individuals who are propagating the first, the second, and the third world war. também precisamos ter pessoas fazendo ou proclamando a primeira, a segunda e a terceira guerra mundial. Who is the person in close connection with the first world war? Quem era a pessoa que estava conectado de forma mais próxima à primeira guerra mundial? Leon? Irmão Leon. Who was the first person that what, sorry? That was connected to the First World War. Kaiser. So it's Kaiser Wilhelm. Kaiser Wilhelm. The second? O segundo. So we have Hitler. Hitler. The third? E o terceiro. Putin and Trump. Pardon? Putin and Trump. Putin e Trump. So Kaiser Wilhelm, O Kaiser William. which nation was he representing? Que nação ele estava representando? Germany. Alemanha. Germany was the king of the north or the king of the south? Era o rei do norte ou do sul? North. No. Norte. What about Hitler? Hitler? North. Norte. So the third world war? Trump. Na terceira guerra USA. mundial? Person? Trump. 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 So we have Trump. Então teríamos Trump. And we know Babylon Sabemos que a Babilônia is the king of the north. é o rei do norte. So this is a war Então aqui nós teríamos um muro. that the king of the north is taking us through. Temos uma guerra que o rei do norte nos leva. So we have the justification Temos a justificação to study the history of Kaiser, para estudar a história do Kaiser, the history of Hitler, a história de Hitler and Trump. e Trump. So yesterday Então ontem we wanted to see the similarities and the differences between Kaiser, Hitler, and Trump. nós queríamos ver semelhanças entre o Kaiser, Hitler e Trump. I gave you guys an assignment. E eu dei uma tarefa de casa. So for these few minutes that we have, Então nesses minutos que nós temos, I want us to pass through it. eu quero que a gente olhe para isso. Then you guys are going to share the points that you found. E vocês vão partilhar os pontos que vocês conseguiram achar. And then after laying that, E depois de colocar isso, then we shall continue with the line we were laying yesterday. vamos continuar com a linha que nós começamos ontem. So before we go to this history, Antes de chegarmos a essa história, a while ago, há um tempo atrás, I think Brother Matthias was passing us through dictators eu acho que o irmão Matias nos estava mostrando alguns ditadores and how they are brought in by revolutions. e como eles entram na história através de revoluções. And there are several elements that we looked at composing a dictator. E existem vários elementos que nós olhamos que compõem um ditador. So I want you guys to name a few for me, Então eu quero que vocês me digam alguns, at least the ones you know. pelo menos aqueles que vocês sabem.
Brother Alfredo, one Irmão of them, Alfredo, a dictator. um ditador tem quais características? Uma delas. Não respeitar a Constituição. Doesn't respect the Constitution. So I can say he fights institutions. Poderia dizer que luta contra instituições? These institutions E essas in instituições, the United States is the executive, the judiciary, and the legislature. nos Estados Unidos, é o executivo, judicial e legislativo. And I think these are found in the Constitution. E eu creio que isso se encontra na Constituição. Thank you. Obrigada. Caesar? Irmão César. Habíamos también visto que el dictador siempre busca la manera de perpetuarse en el poder y lo desea. We see that a dictator always pursues power, Perpetuarse en el poder, mantenerse en el to permanecer allí en el poder para siempre. tries to remain in that position of power forever. Ese es su deseo. Isso é o quê? So That's his desire. how can I put that? So he desires power. Então, ele deseja poder, Permanecer allí y lucha contra la Lem- prensa libre. Extreme power. poder extremo, o supremo. Elisa, Irmã Elisa, anything else about a dictator? There are so many I know. outra So coisa, at least each and every one of you should have a point. pelo menos cada um de vocês deveria ter um ponto. About characteristics of a dictator. Características de um ditador. Eu vi Quê? Uma característica que um ditador tem. trata de hacer su voluntad por encima de todo. Colocar uma lei dominical? Trata de hacer su voluntad por encima de todo. He wants that his wishes are above everyone else's. Okay, so his wishes are above anyone else's. Então, a sua vontade está acima de qualquer de outras pessoas. I think I can put that under power. He wants extreme power. E eu creio que isso seria querer poder. Yeah. Brother Shigel, Irmão Shigel, what's the question repeated? Perseguir a minoria? persecute the minority. Yeah. Sim. What else? O que mais? Sister Gay? Oppression of all opponents. Opressão sobre todos aqueles que se opõem. Oppression. Então, opressão. Another thing, Raphael? Irmão Rafael. Restringe e usa a mídia para manipulação de massas. He restricts and uses media to manipulate the masses. So there's an element, he uses media for his own benefit. Então, ele usa a mídia para seu próprio benefício. Cesar? Iba a decir que restringe los medios de comunicación. I was going to say he restricts the ways of communication. Social media. Social media. Yeah, so in Foi o que media. o Rafa acabou de dizer. Rose?
escolhem seus seguidores, escolhem as pessoas que vão ser seus seguidores, que vão ajudá-los nas suas conquistas. They choose the people who they want to be their followers that will help them in the things that they need to achieve. E a coalizão que vai fazer parte disso, que vai ajudá-los a conquistar. And the collusion that's going to allow them to achieve these things. So, I don't know how to put that, but I agree. Eu não sei como colocar isso, mas eu concordo. Yeah, I agree, but I don't know how to coin it. Oh, so they have to bring the masses. Thank you. So they bring the masses under them. Então, eles atraem para si um público-alvo, ou a maioria. Anything else? Cecilia? Irmã Cecília. Que son arrogantes, They arrogant. que se manifiestan, se creen así como elegidos por Dios, algo así. They believe that they're elected by God, chosen by God. Mm-hmm. So I can say, they can keep, they believe they can keep everyone safe. Eles creem que eles podem manter todos em segurança. And this is brought about when they create a personality brand for them. E isso é quando eles criam uma certa marca ou personalidade. And also you can say they create fear. Também poderíamos dizer que eles causam temor. For them to win masses, they have to create fear that there is something wrong. Para que eles possam ganhar as massas, eles precisam criar temor nas pessoas e dizer que algo está errado. So that the people can believe that these people are the only ones who can keep them safe. Para que as pessoas possam acreditar que eles são os únicos que podem dar segurança. Okay? You raise up your hand? Okay. How much time do I have? They also engage in selective law enforcements. Eles querem também enforçar leis. I think that can be connected to power. Eu diria que está conectado com o poder. They are the law. They are the law. Eles são a lei. So they can do anything. Eles podem fazer qualquer coisa. Yes? Normalmente eles tomam o poder à força, por golpe de Estado. Usually they take power through force, by force. Yeah. They They take into power through by force, but not always, Não sempre. because you may democratically elect a leader, Porque democraticamente você poderia escolher um líder and then when he reaches into office, he changes. e quando ele está no ofício, ele muda. So it can be both ways. I agree. Então poderia ser das duas formas, eu concordo. Yes. Raphael? Juntamente com o medo, eles estimulam o nacionalismo. Together with fear, they stimulate nationalism. So they are nationalistic. Então eles são nacionalistas Nationalistic. Or populist. ou populistas. And the list can go on and go on. E a lista poderia ir só aumentando. So when the assignment I gave you, Então, na tarefa de casa que eu passei, at least you are to use the above pelo menos vocês teriam que usar o que está em cima to be able to understand why Kaiser Wilhelm, Hitler and Trump are all dictators. para entender como é que o Kaiser, o Hitler e o Trump são ditadores. For us to understand how World War III is going to play out, Para a gente entender como vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. triple application tells us we should combine the first and the second. Uma tríplice aplicação diz que deveríamos combinar a primeira e a segunda. So for the how many minutes do I have?
Quanto tempo a gente tem? Twelve minutes. 12. So in the 12 minutes, Então, nesses 12 minutos, I want each of you eu quero que cada um de vocês, to pick a characteristic there 15 minutes, eu quero que cada um de vocês pegue numa característica to pick a characteristic and tell me how it was depicted by Kaiser Hitler e me digam como isso foi representado no Kaiser, no Hitler, and how we can bring them to Trump. e como nós podemos ver essas características no Trump. So, Raphael, Irmão Rafael, did you do the assignment? você fez a sua tarefa de casa? Parcialmente, eu não fiz sobre Hitler, só Wilhelm. Partially. I've only done it for the Kaiser. Okay. Will So have. you mentioned about the media. Então você falou sobre a mídia. What about it in time of Kaiser? O que a mídia tem a ver com o Kaiser? Eu achei interessante que eu encontrei um artigo I found interesting and I found an article que diz que ele usou a imprensa de massa livre e altamente competitiva da Alemanha which says he used the press and the masses of Germany disseminando uma linguagem incendiária na população. Bringing out a response from the people. E esse artigo compara isso ao Twitter do Trump. And this article compares that to Trump's Twitter. E eu particularmente eu colocaria isso também com a Fox News. And I would line this up as well with Fox News. So can you give us the reference of the article? Você pode dar a referência do artigo? So at least guys can go and check it. Oh, it's okay? Can I send it? Peraí que eu Ou tenho. você pode mandar no grupo. Eu mandei no grupo já hoje. He sent it in the Okay. group. So you sent it? Uhum. So he'll send it in the group. Então, o Rafa mandou isso para o grupo. So he's telling us about media. Então, ele está nos falando da mídia, Kaiser do Kaiser, used the media que usou essa mídia to put the people behind him. para colocar as pessoas atrás. So he was a populist, Então, ele era um populista, trying to gather the masses so that he can control them. tentando juntar as massas para poder controlá-las. Then he compares it to Trump, Depois, ele compara isso com Trump, how Trump uses the media. a forma como Trump usa a mídia. We know he uses Fox News, Sabemos que ele usa a Fox News, but his major channel is through Twitter. mas o seu canal principal seria o Twitter. And Trump says E Trump diz that if there's an article that was given a while ago, que se isso é num artigo que foi dado há algum tempo atrás, that the major followers that he has is on Twitter, que os seguidores principais que ele tem estão no Twitter. and he compares them to as his army. E ele os compara ao seu exército. That if he's ever impeached, Que se alguma vez ele passar pelo impeachment, he's going to incite people to start a civil war in America. ele vai incentivar as pessoas a começarem uma guerra civil na América. And we find majority of his followers on Twitter. E nós achamos a maior parte dos seus seguidores no Twitter. They're very vocal in supporting his ideas. E eles são bastante vocais em suportar a ideia de Trump. And Apoiar. I think you can check how he has infiltrated Fox News E dá para ver como ele se infiltrou na Fox News and how he's calling other news channel leftist and globalists. e dá para ver como ele chama os outros canais globalistas Or socialists. ou socialistas And saying that the only people who give correct news e dizendo que as únicas pessoas que dão notícias corretas is this news channel. é a Fox News And he's prone to call everyone fake news e ele chama todos os outros fake or news. fake media. You have anything? Só complementando, esse artigo ele fala que o Kaiser conseguiu 100.000 votos a mais utilizando esse tipo de mídia. Just to add on, this article says that the Kaiser gained 100 votes more just by using media. Do seu partido e a gente
agregou muitos votos. And we know that Twitter is a social media that brought to Trump many votes. Thank you. Obrigada. Oh, 100,000. 100,000 100,000? votes. Yeah. Sorry. So we see that Kaiser, Então nós vemos que esse Kaiser, for him to get the votes of the people, para ele poder obter os votos das pessoas, he is saying that the media is a perfect channel to reach the people. ele, as suas formas principais de chegar ao público. And when you check about Hitler, Quando nós procuramos sobre Hitler, he says that there was a censorship in Nazi Germany. Censorship? Censor, when you censor something. ele diz que existe essa sensação. Censorship. Let me see what to translate. Uma censura. So he censored all forms of mass communication, Então ele censura qualquer tipo de comunicação das massas, including newspaper, incluindo jornais, Music. música, literature, radio, and film. literatura, rádio e filmes. And then this same censored media E essa mesma censura da mídia was only used to propagate and further the Nazi ideas and myths. foi só para poder propagar as ideias nazistas e mitos. So first of all, he controls the media. Então, primeiro ele controla a mídia, He censors them, ele censura, but he uses the same media mas ele usa a mesma mídia to propagate his own ideas. para propagar suas próprias ideias. And I think it was very influential in the Night of Long Knives. E eu creio que isso teve grande influência na Night. The Night of Long Knives. So you can go and check the Night of Long Knives. I don't know what's that translation. I completely forgot. Night of Long Knives, how can you say? I don't know. We can't translate. We have specific wording for that. I forgot. Okay, but if you go and check about the Night of Long Knives, Se nós procurarmos o Night of Long Knives, esqueci agora em português. É? A Noite das Facas Longas. Se nós pesquisarmos sobre isso, okay, so you can go and see how that played out. nós conseguimos ver o que aconteceu. It's a very interesting history É uma história bem interessante, where Hitler is controlling the media onde Hitler controla a mídia and he's banning every film or every newspaper that is not speaking according to the Nazis' ideas. e vai banir qualquer jornal ou mídia que não fale de acordo com essas ideias nazistas. So, Brother Caesar, Então, irmão César, can you tell us about anything? você pode falar ou comentar sobre algum desses Then pontos? Sister Gail will be the last one. Depois a irmã Gail será a última. Bueno, me di cuenta de algo. Estuve leyendo este artículo que se llama, es del Washington Post. I'm reading this article from Washington Post. Se llama Alemania solía tener un líder como Trump y no es quien tú crees. Germany would only have a leader like Trump, and it's not who you believe. Y allí se está refiriendo a Guillermo II. And it's talking about William II. Y menciona dos cosas. Que en un principio, cuando él llegó, él tuvo problemas con su ministro de Relaciones Exteriores. Firstly, when he came into power, he had, it mentions two things. Firstly, when he came into power, he had a problem with his Minister of International Affairs. Que era Bismarck. 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 Yeah, Bismarck. Entonces él lo removió. So he took him out. Y una vez que él lo remueve, entonces él gana poder y ya no hay manera de pararlo. So once he takes him out, he now gains power, and there's no way of stopping him. Y a partir de ese momento es que él comienza a ser más belicoso, más agresivo en la política exterior.
And from that moment onwards, that's how he becomes more aggressive with the external politics. Y eso es lo que en principio genera rivalidad entre Alemania, Gran Bretaña, Francia y Rusia. And that's what causes this rivals against Great Britain, France, Russia, and Germany. Así que ahí vemos una guerra en dos frentes. So this is how we see this war in two fronts. Y ahí lo vemos en el caso de Hitler y de Trump. And this is the same thing we see with Hitler and Trump. Thank you. So we see that when Kaiser comes into office, Então nós vemos que quando esse Kaiser entra no ofício, he has to make sure that Bismarck is removed from office, ele tem que remover Bismarck do ofício. and he wants to change the Germany from a monarch to a republic. E ele quer mudar a Alemanha de uma monarquia para uma república. When we also look at Hitler, Quando nós também olhamos para Hitler, when he rises up in Germany, quando ele surge na Alemanha, he forms a party that is called NSDAP, ele cria esse partido que é NSDAP, which is called German National Socialist Workers' Party. que é o Partido Socialista Nacional dos Trabalhadores So da it was a Alemanha. small party, Então era um partido pequeno, but because Hitler used fear to bring members behind him, mas porque Hitler usa esse medo para atrair membros ou apoiantes, and his talent to give powerful speeches, e ele tinha talento de dar discursos poderosos, members were able to join the party. muitos membros se juntam a esse partido. It says the party was characterized by extreme nationalism and anti-Semitism. Diz que esse partido era caracterizado por nacionalismo e antissemitismo. So this party is controlled for nationalistic purposes. Antissemitismo. Obrigada. Anti-Semitism, yeah. Sorry. So this party is controlled by forces. Yeah. Its purpose is to bring in nationalism. Então o propósito desse partido é trazer o nacionalismo. And it says he was able to win more people to himself. E diz que ele assim conseguiu ganhar mais pessoas. Because Germany was in a crisis. Porque a Alemanha estava numa crise. We know Hitler rose up steadily from around 1933. Sabemos que Hitler começou a surgir por volta de 1933. So in World War I there was a Treaty of Versailles. Então na Primeira Guerra Mundial vimos o Tratado de Versalhes. Germany was to pay for all the losses it caused in World War I. A Alemanha deveria pagar por todos os danos que causou na Primeira Guerra Mundial. And they were in a very big economic crisis. E eles estavam numa grande crise econômica. I think we know about the Great Depression. E eu creio que a gente conhece sobre essa grande opressão. So when he started rising, depressão. Então quando ele começa a surgir, he told the people that he's going to change the crisis in Germany. Ele diz que vai mudar essa crise na Alemanha. But he made sure that the president, mas ele the president of Germany, mas ele se certifica que o presidente da Alemanha, his power is reduced so much, o seu poder foi tão reduzido, he cannot be able to make political decisions in the reign of 4 years. Que ele não poderia tomar decisões políticas durante 4 anos. So in short, he was condemning the government. Então, em suma, ele estava condenando o governo. We see Trump condemning the establishment. Vemos Trump também indo contra o governo, and telling us condenando o governo. And telling us how the United States of America is in an economic crisis. E diz que os Estados Unidos estão numa crise econômica. And how the establishment, the likes of Clinton, have ruined the United States. E como o que a Clinton colocou em lugar arruinou os Estados Unidos. And it's telling us by 1928 elections. Ele diz que nas eleições de 1928, he had around 800,000 people. Ele tinha umas 8.000 pessoas. In a period of 2 years. E num período de 2 anos, this number increased to 6.4 million. Esse número aumentou para 6.4 milhões. So he directed his attention to workers.
Então ele direcionou a sua atenção para os trabalhadores. Many people had lost their jobs. Muitas pessoas haviam perdido seus trabalhos. So by promising that there is going to be economic boost, Então, prometendo que iria haver uma ascensão econômica, many people were able to rebel against the establishment. muitas pessoas puderam se rebelar contra o governo. There is a very rich history about Hitler. Nós temos uma boa história sobre Hitler I hope you can go and read. e eu espero que vocês possam ler sobre ela. How he's going to oppress all opponents of his party. Como ele vai oprimir todos as pessoas que se opõem ao seu partido. More than 10,000 are arrested. Mais de 10.000 são presas. And many more are killed. E muitas mais são mortas. But also, mas também there is something called anti-Semitism. Vimos algo que é chamado antissemitismo. And Hitler E Hitler really hated the Jews. Realmente odiava os judeus. And he said that the Jews were responsible for Germans' calamities and his own problems. E diz que os judeus eram os culpados das calamidades na Alemanha e os seus próprios problemas. So we see the same thing to Trump. Vimos a mesma coisa com Trump. He's saying that the Muslims are the backdrop of all the problems of the United States. E ele diz que os muçulmanos são um grande problema dos Estados Unidos. The likes of colored people, immigrants, os negros, os imigrantes. So as Gail wants to give us the last comment. Agora a irmã Gail vai dar o último comentário. I've given a comparison with Trump and Hitler, where Trump uses state power to punish an opponent. Opponent? Okay. E eu usei uma comparação de Trump e Hitler, em que eles usam o seu poder para castigar alguém que se oponha. And I found that Hitler, when it was freedom of expression for the people, they weren't able to express themselves. Hitler dizia que as pessoas iam ser livres ou ia ter poder se expressar de forma livre. He would send police to search their houses and arrest people. Mas uma vez que eles tentavam fazer isso, ele enviava a polícia para prendê-los. And then I found with Hitler, he made an act which was called Enabling Act, which was new laws that were allowed. Vimos que também Hitler cria essa lei ou esse ato que é um ato de permissão. Where no former presidency would be able to interfere in that act. Em que nenhuma forma de presidência poderia intervir nesse ato. And we find Trump has the same way of doing things as well. E vemos que Trump tem a mesma forma de fazer essas coisas. Thank you very much. So he passes an enabling act. Então ele passa um ato de habilitação. And the purpose of this enabling act, e o propósito desse ato, it allowed Hitler to enact new laws, permite que Hitler dê novas leis, without interference from the president, sem que o presidente possa interferir, for a period of 4 years. Durante um período de 4 anos. So Hitler can enact any law the way he wants. Então Hitler pode usar as leis da forma como ele quiser. And the president cannot interfere with it. E o presidente não pode interferir nisso. So he had the position of Chancellor of Germany. Então ele tem a posição de Chancellor? Conselheiro da Alemanha. How do you like Chancellor? C-H-A double N E L O R E L-L-O-R. Oh, L-L-O-R. Yeah. Okay, I don't know how to write it. C-H-A-N-C-E-L-L-O-R. Oh, Chancellor. Chancellor. Like that? Yeah. Okay. So Hitler was the Chancellor of Germany. Então Hitler era um chanceler, But conselheiro because the masses da were Alemanha. behind him, Conselheiro. Chanceler. Okay. I think you understand. I think in Spanish it's different or something. Really? Okay. Chanceler.
So he passed this enabling act. Então ele passa esse ato de habilitação. That was in 1933. Isso foi em 1933. So the president cannot interfere with any act he puts in place. Então o presidente não pode interferir em nenhum ato que ele, nenhuma lei que ele coloque. So one more thing. Então mais uma coisa. There's a article here. Existe um artigo. I'll give you a time. I want you to go and check it out. E eu quero que vocês olhem para esse artigo. It's called Donald Trump. E é chamado Donald Trump. And the 9th of November. E o 9 de novembro. It's a very good history. É uma boa história. It's showing how the 9th of November in Germany E mostra como o 9 de novembro na Alemanha and the relationship between the 9th of November 2016 when Donald Trump was elected. mostra a relação de 9 de novembro de 2016 com a eleição de Trump em 2016. It's going to mention the Republic of Germany, Vai mencionar a República da Alemanha, how it was overthrown. como isso foi derrubado. It's also going to mention about Russia, Vai também mencionar a Rússia, the revolutions, as revoluções. and then it's going to mention how Trump is doing as well. E depois vai mencionar também tudo que Trump faz. So it's comparing and contrasting German Revolution, Russian Revolution, and the American Revolution. Está comparando as revoluções russas, French, what did I say? No, Russian? Germany, Russia, and American. Alemã, russa e americana. So recently, Então, recentemente, Trump Trump has been citing something about Article 2. está falando alguma coisa sobre um segundo artigo. And I think Article 2 is speaking about the executive office. E esse segundo artigo fala alguma coisa de ofício executivo. And he's making claims that the Article 2 gives him the power to do anything that he wants. E ele está dizendo que esse artigo, esse segundo artigo, lhe dá o poder de fazer tudo que ele queira. Are you okay? Okay. So he's citing that Article 2 E ele diz que ele diz nesse artigo, is giving him all the powers that a president can exercise, ele diz que esse artigo dá todos os poderes que um presidente pode usar and no one can question him about it. e ninguém pode questionar sobre isso. So he's using authoritative means, Então ele está usando meios autoritários, going against the Constitution itself, indo contra a Constituição, to be able to bring a breakdown in the institutions of the United States. para poder trazer uma quebra na Constituição dos Estados Unidos. So in 2016, Então, em 2016, we see there's the Battle of Ipsus. nós vemos a Batalha de Ipso, Antigonus is killed, Antígono é morto, and we see that the branch of the executive is taken by the United States. e vemos que esse poder executivo é tomado pelos Estados Unidos. So Trump and Hillary, Então, Trump e a Hillary, they are fighting for the three arms of government. eles lutam pelas 3 formas de governo. Trump takes the executive, Trump fica com o executivo. so he has conquered the executive already. Então, ele agora conquistou o executivo. And we have said a dictator is someone who is fighting institutions. Dissemos que um ditador é aquele que luta contra instituições. Hitler himself fought the government. Hitler também lutou contra o governo. Kaiser Wilhelm made sure that the Bismarck is overthrown. Kaiser Wilhelm fez com que Bismarck fosse removido. And for Trump or the United States to be dictator, E para que Trump ou os Estados Unidos se possam tornar ditadores, it has to evolve in that all the institutions are beneath the dictator himself. ele precisa certificar que todas as instituições estão sobre o seu poder de ditador. I think this discussion can continue on and on as we carry out our classes. Eu creio que a gente pode falar disso à medida que a gente avançar com as nossas aulas. But one thing I tell you, it's very important for you to have current affairs. Mas o que eu digo é que é muito importante a gente saber o que está acontecendo atualmente. We have a very few days to November 9th, Temos poucos dias para a Ráfia. and we know it's the close of probation, Sabemos que é o fechamento da porta da graça. the shut door for the priests, É o fechamento da porta para os sacerdotes. and we need to be drinking from the right stream and understanding how things are playing out. E precisamos beber da fonte correta de informação e saber como as coisas estão acontecendo. So you can go and read this article.
Então vocês podem ler esse artigo. Also go and read the enabling act, Leiam também esse ato de habilitação. the night of long knives, A noite de facas longas. and how Kaiser Wilhelm and Hitler are typifying Trump. E como Kaiser Wilhelm e Hitler são tipificando o Trump. So tomorrow we shall do a recap Amanhã a gente vai fazer uma recapitulação and then continue with the line we were e constructing. depois continuar com a linha que estávamos construindo. So we'll pray to close the session. Vamos orar para terminar. Heavenly Father, we want to thank you Querido Pai Celestial, queremos te agradecer because your grace and love is mighty than anything we ask for. porque tua graça e o teu amor é tão mais grandioso que aquilo que nós poderíamos pedir. And we were able to recognize the latter rain. Nós conseguimos reconhecer a chuva serôdia I pray each and everyone in this place may have an experience with the message. e eu oro para que cada um aqui tenha uma experiência com essa mensagem. We have a few days remaining to our shutdown. Temos poucos dias até o nosso fechamento da porta. I pray that we may be on the right side of the issue. Eu oro para que a gente esteja do lado certo desse problema We may continue growing from grace to grace. e que a gente possa crescer de graça em graça. Be with us as we retire for this night. Fica conosco ao nos separarmos essa noite. Thank you for being with us. My prayer in Jesus' name. Obrigado por estar conosco. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amen.